Pois é, o título é polêmico, não é? Lampião morreu ou não? Lá na Grota do Angicos. O que é que você acha? Acredito eu que não seja crime eu expressar aqui a minha opinião. E é claro, sem sombra de dúvidas, um assunto polêmico que sempre gera discussões, seja para quem defende a tese de que houve sim a morte de Lampião ali naquela grota, e outros que dizem que não, ele não morreu naquele local. E até apresentam teses, né, são diversos motivos, e que, diga-se de passagem, a gente fica meio que em dúvidas. Eu diria, e essa é a palavra correta, dúvidas. Olha, eu vou trazer aqui um relato do que eu vi e vivi naquele local e o que me fez ir até lá. E a depender da quantidade de visualizações que a gente conseguir com este relato, nós iremos trazer outras situações, não para tentar lhe convencer de absolutamente nada, mas para tentar levar até você o meu ponto de vista, que eu acredito, lógico, que não é crime, né? Eu ter o meu ponto de vista do que acho que ocorreu naquele local. Vamos lá? Na Rota do Cangaço. Pois bem, o ano era 1995. Morava eu em Brasília, quando conheci um cidadão que trabalhava em uma renomada empresa de mudanças lá no Distrito Federal, mais precisamente no CIA, que é o setor de carga e abastecimento, setor de indústria, carga e abastecimento, acho que é SCIA, alguma coisa assim. Esse cidadão tornou-se amigo de meu pai e, vez por outra, conversávamos sobre a minha cultura e a cultura dele. Ele de Minas Gerais, eu do Nordeste, mais precisamente da Paraíba. Entre as nossas conversas, eu dizia àquele cidadão que era um admirador nato de Lampião e sou um apaixonado pelo sertão nordestino. Quando eu disse que era admirador de Lampião, ele parou, ficou me olhando, e eu confesso que desde aquele dia o meu ponto de vista em relação a Lampião passou a ser totalmente diferente da imagem, da visão que eu tentava fantasiar sobre o rei do cangaço, o Virgulino, que foi inspiração para cantores, desses que fazem a literatura de cordel, cantoria, poemas, enfim. Na ocasião, aquele cidadão que nasceu em Minas Gerais me dizia: como é que pode você, que aparenta ser uma pessoa tão inteligente, dizer ser admirador de um covarde? Rapaz, quando ele falou essa palavra, eu confesso que fiquei até chateado com ele. Eu nunca faltei com respeito com ele, nem nada parecido, mas ele disse: olha, como é que você se acha uma pessoa inteligente, aparenta ser inteligente e é fã de um covarde? Eu parei, me segurei e disse: bem, agora o senhor vai ter que me convencer o porquê está chamando uma pessoa que de certa forma eu a tenho como ídolo de covarde. Ele disse: a verdade, meu rapaz, é que Lampião não morreu na Grota do Angicos. Lampião morreu velhinho, há poucos anos aqui, em Minas Gerais. E eu ri da cara dele e disse: não, isso é balela, isso é uma conversa totalmente sem cabimento. Me referi dessa forma a ele. Ele disse: não. E eu vou lhe provar que você está enganado. Primeiro, me estranha muito saber que você é fã de alguém que praticou violência, covardia e uma série de outras coisas no sertão nordestino. Depois,
em saber que você, que aparenta ser uma pessoa inteligente, não fez nenhuma pesquisa acerca do que realmente aconteceu ali. Eu disse, não, mas desde quando me entendi de gente, eu ouvi falar que houve ali algumas mortes naquele fatídico dia 28 de julho de 1938. Inclusive, a minha avó falava acerca dessa situação, porque o meu avô, o meu bisavô materno, foi cangaceiro. Ele foi cangaceiro e minha avó tinha muita história de Lampião, dos bandoleiros, né, que, diga-se de passagem, e de acordo com muitos historiadores e até pessoas que levam mais a fundo essa questão do bandidismo, mais que o heroísmo, dizia que foi uma época de bastante dificuldade para todo mundo e que BBB. Então ele vai ser sempre herói para um e bandido para outro, né? Porém eu particularmente, desde que tive a conversa com aquele cidadão, passei a ter outra visão. Eu disse, mas como é que o senhor pode me provar? Ele disse, faça o seguinte, um dia quando você puder, vá no local onde dizem que ele foi assassinado, faça uma pesquisa se ali passava água na época, se era um local adequado para que ele viesse a se abrigar, enfim, faça uma pesquisa de quantas pessoas foi de encontro àqueles cangaceiros para haver ali um suposto confronto, que não teve confronto, que já é algo que me deixa com o pé atrás. E aí eu cresci com aquilo, eu fui escutando mais coisas, mas na época não tinha internet, nada. E tudo levava a crer que haveria sim essa possibilidade de uma morte, né? Das mortes terem acontecido na Grota do Angicos, inclusive ele ser uma das vítimas, tanto ele como Maria Bonita. E aí com a chegada da internet eu passei a ver, né, acompanhar alguns canais, né, outros dizendo que é sim, que acredita, que aconteceu, outros dizendo que não, que ele era covarde, cruel, que além de cruel ele foi covarde porque vendeu o bando e tal, coisas que eu não acreditava. E de certa forma até hoje não acredito, mas tenho o meu ponto de vista. Então, pensando assim, um dia eu resolvi ir até a bendita grota. Primeiro fui até a cidade de Piranhas, onde foram expostos ali as cabeças, né, dos cangaceiros que foram mortos pela volante, tão temida volante do tenente, né, que ali esteve dando cabo ao cabeça, né, dos cangaceiros. E chegando lá em Piranhas, conversei com algumas pessoas, inclusive com um cidadão, o qual fiquei hospedado na sua casa, que era uma pousada na época, e ele me fez alguns relatos. E aí, dia primordial chegou, fui até a grota, a famosa Grota do Angicos. E lá chegando me deparei com algumas cenas, meus amigos espectadores, que começou então, depois que eu passei a visualizar determinadas coisas, a distância do local onde as cabeças foram expostas, no caso em Piranhas, até a grota, a forma como a volante teve dificuldade para chegar até aquele local. Eu confesso para os senhores que, se já existia uma pulga atrás da minha orelha, desde aquele dia várias pulgas começaram a me incomodar acerca da história, se Lampião, Maria Bonita e os demais cangaceiros, que todos já sabem e tal, enfim, teria realmente morrido ali. E alguns pontos de interrogação começaram a pairar na minha mente. E o meu imaginário, fértil como é, comecei então a imaginar, será que um local como esse, onde, de acordo com historiadores, naquela grota, naquele período, passava água, estaria
alagada ou alguma coisa parecida. A questão dos tiros, dos primeiros tiros que atingiram os cangaceiros que ali estavam, a exemplo de Lampião e de Maria Bonita, que foram os primeiros a serem atingidos, também fiquei com mais pulgas atrás da orelha, já que há relatos de que Lampião nunca dormia a noite inteira ao lado de Maria Bonita. Não sei se por segurança, não sei se para... Enfim, há relatos de que ele, em determinado período da noite, ele se afastaria do bando e ficava no local mais isolado, com ou sem Maria Bonita. Como se fosse uma forma de dar segurança, caso alguém viesse fazer alguma coisa. Outro item que me deixou com uma pulga atrás da orelha foi a questão de que Lampião era uma pessoa que gostava muito de cachorros. Ele sempre andava com cachorro. O porquê que quase 50 homens chegaram ali e um cachorro não percebeu. Tudo bem que dizem, né, que os cangaceiros estariam embriagados, outros ressacados, já que já era pela manhã, outros tinham bebido muito, não teria percebido a chegada dos soldados. Mas não tinha ali nenhum cachorro que percebesse. Será que todos os cangaceiros que estavam ali não perceberam a chegada de ninguém? Eles que eram mateiros, né, altamente experientes naqueles locais. Outro item também que me chama a atenção é a questão do local em si. Há quem diga que Lampião nunca ficava em um local que ele não pudesse ter total visibilidade, né, de todos os ângulos. Como era que ele ia ficar exatamente em um buraco? Porque lá na grota já diz tudo, uma grota é um buraco. Então ele seria um alvo fácil. Assim como a grota, que já seria um obstáculo para que eles pudessem se defender. Tem a questão de que eles estariam ali sem nenhum cachorro. A outra questão é que todos os cangaceiros teriam bebido, estariam embriagados, ressacados, já que já era de manhã. Tem a questão de 50 homens terem se aproximado ali sem ninguém ter percebido absolutamente nada. Tem outra questão também, o trajeto que foi feito de Piranhas até a grota. Foram até certo ponto de canoas, não sei quantas canoas, acredito que 2 ou 3. Mas imagine 50 homens, munições e remando, né? Fora os remadores, os canoeiros, e não fazer nenhum barulho que fosse perceptível. Aquelas pessoas que ali estavam acampadas, já sempre de orelha em pé, já que eles sempre que ficavam no local, ficavam de orelha em pé. O que teria deixado eles tão à vontade ali naquela grota, naquele dia? Então são essas e outras indagações que nós iremos trazer em outro vídeo. Vou trazer detalhes, né? Já que eu estive em Piranhas, fiz o trajeto, a rota, fui até a grota. Só estou explicando aqui alguns pontos. O primeiro, a questão de estarem em um local que seria difícil eles baterem em retirada, já que estavam em um buraco e não no alto, para terem total visibilidade do que estivesse acontecendo em volta. O segundo, não tinha um cachorro ali que, tudo bem se os cangaceiros que ali estavam beberam, enfim, um cachorro não bebe. E um cachorro sente, né, a quilômetros de distância se vem chegando ou não alguém, principalmente na situação em que eles viviam, né? Mateiros, né? Cachorros experientes com aquela região, com aquele local. Então esse é o segundo ponto. Primeiro a grota, onde ele não tinha visibilidade de nada de quem estivesse chegando. Depois um cachorro. Depois a questão de que estariam todos embriagados, absolutamente todos. Uma pessoa altamente estrategista como Lampião, por mais que estivesse à vontade no local, ele jamais, no meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, deixaria que todos ficassem à mercê ali da própria sorte. Eu acredito que ele ia
deixar 2 ou 3 ali de guarda. Ele sempre fazia isso. Sempre fazia. Quando ele invadia um povoado, uma cidade, ele ia para a esbórnia com quase todos os cangaceiros, mas ficava sempre alguém lá na retaguarda, na entrada e na saída da cidade, para que no caso de alguma novidade, alguma surpresa,